Sente-se, apague as luzes e tente ignorar o zumbido estranho que vem das lâmpadas acima de você, se é que consegue. Você já sentiu aquela pressão súbita no peito ao entrar em uma loja vazia de madrugada, como se o ar tivesse se tornado sólido e vigilante? O relato de hoje não é apenas sobre um turno solitário em um posto de rodovia, mas sobre o momento exato em que a realidade se rasga e revela algo que as câmeras de segurança captam há décadas. Antes de mergulharmos nesse corredor sem saída, me conte aqui nos comentários de qual cidade você está ouvindo e qual o lugar mais estranho onde você já sentiu que não estava verdadeiramente sozinho. Prepare o seu psicológico, pois o que Eduardo viu naquele monitor de tubo mudou sua vida para sempre. E talvez mude a forma como você enxerga o brilho estéril de qualquer conveniência a partir de agora. O zumbido das lâmpadas fluorescentes no teto daquela loja de conveniência não era um barulho comum. Era uma vibração que parecia querer desparafusar os meus dentes de dentro da gengiva. Eu estava sozinho no turno da madrugada, naquele posto de bandeira branca na saída da rodovia estadual. Um lugar onde o asfalto parece ser engolido por um breu que nenhuma lanterna consegue vencer. O cheiro de desinfetante de limão barato lutava contra o aroma de café queimado que descansava na estufa há horas, criando uma atmosfera enjoativa que grudava na garganta. Eu era apenas o Eduardo, um cara pragmático que achava que o maior perigo daquela função seria enfrentar o cano de uma arma em um assalto qualquer. Eu não imaginava que o verdadeiro horror não vinha para roubar o dinheiro do caixa, mas sim para reivindicar algo que as câmeras de segurança registravam muito antes de eu nascer. Era por volta das 2h15 da manhã, quando o silêncio foi quebrado pelo barulho rítmico dos motores dos freezers, que naquela hora soavam exatamente como uma respiração pesada e asmática vinda das paredes. Olhei por puro hábito para o monitor de segurança, uma tela antiga de tubo que ficava acima do balcão, e meu sangue simplesmente parou de correr nas veias quando vi um vulto no corredor 3. Era uma figura vestindo uma capa de chuva amarela, brilhante sob a luz estéril, parada de costas para o caixa, imóvel como uma estátua de cera esquecida. Afastei a cadeira e olhei diretamente para o corredor, com os olhos físicos, e o corredor estava completamente vazio. Apenas o brilho do chão encerado me devolvendo o reflexo das lâmpadas. Voltei os olhos para a tela e a figura ainda estava lá, mas agora ela tinha dado um passo à frente, encarando a lente da câmera. As palavras do dono do posto, um homem esquivo que nunca me olhava de frente, voltaram como um eco sinistro na minha mente. Se o monitor da câmera 4 começar a chiar, não limpe o balcão. Fique de cabeça baixa e conte até 60. Eu achei que era superstição de velho, uma mania de quem passou tempo demais isolado na beira da estrada. Mas o monitor começou a emitir um estalo seco, como se algo estivesse tentando atravessar a tela. O homem de capa amarela não projetava sombra no chão da imagem, mesmo estando debaixo de uma luz de 100 watts, o que desafiava qualquer lógica que eu conhecesse. Eu não imaginava que o pior ainda estava por vir, escondido entre as prateleiras de salgadinhos e as latas de refrigerante que pareciam observar minha agonia crescente, enquanto o relógio de parede parecia ter congelado o tempo. A sensação de ser observado por algo que o olho humano não captava começou a pesar nos meus ombros, como se a pressão atmosférica dentro da loja tivesse mudado subitamente. Cada vez que eu desviava o olhar do monitor para a loja real, o contraste entre o vazio e a presença na tela me causava uma náusea insuportável e profunda. O ambiente estéril, com suas cores desbotadas e prateleiras organizadas, agora parecia um cenário montado para uma peça de teatro macabra, onde eu era o único espectador desavisado. Eu tentei me convencer de que era um defeito no sistema de gravação antigo, uma imagem fantasmagórica retida no tubo da televisão por anos de uso constante e má manutenção.
mas a forma como a figura amarela se movia, com uma fluidez quase líquida, desmentia qualquer tentativa de explicação lógica ou racional que minha mente pudesse formular naquele instante de pavor. Para tentar manter a sanidade e me convencer de que tudo era cansaço, decidi que precisava repor o estoque de mercadorias no fundo da loja. Um trabalho mecânico para ocupar as mãos. Ao abrir uma das caixas que chegaram no fim da tarde, senti um frio na espinha ao notar que as latas e pacotes não tinham rótulos coloridos. Eram apenas recipientes de metal fosco. As datas de validade estampadas no fundo de cada item apontavam para 1974, um ano em que esse posto sequer existia naquela rodovia isolada. Minha respiração ficou curta, e ao me aproximar do freezer de sorvetes, vi que os vidros estavam embaçados por dentro, com dezenas de marcas de mãos infantis pequenas. Parecia que crianças invisíveis estavam presas ali dentro, tentando sair desesperadamente, deixando rastros de desespero no gelo acumulado, que não derretia nem com o calor das minhas mãos trêmulas. O barulho dos motores dos freezers aumentou de volume, transformando-se em um chiado gutural que parecia formar palavras desconexas no ar pesado da loja de conveniência imersa no breu. Do fundo do estabelecimento, no depósito que eu mesmo tinha trancado com cadeado no início do turno, começou um som metálico de algo sendo arrastado pesadamente pelo chão de concreto rugoso. Logo depois, ouvi o barulho inconfundível de moedas caindo, uma a uma, criando um tinido que ecoava por todo o salão de vendas vazio e estéril daquela madrugada maldita. Cada moeda que batia no chão parecia contar os segundos que me restavam antes de algo inevitável acontecer. E o som era tão nítido que eu podia jurar que elas estavam caindo logo atrás de mim. O medo se tornou uma presença física, uma mão gelada apertando minha nuca, enquanto eu permanecia paralisado diante das prateleiras de produtos vencidos há décadas. O telefone fixo da loja, um aparelho velho e amarelado sobre o balcão de fórmica, começou a tocar com um som estridente que me fez pular para trás com violência. Atendi por puro reflexo, esperando ouvir a voz do gerente, mas o que veio do outro lado foi apenas o som de alguém tentando desesperadamente respirar debaixo d'água. Era um borbulhar sufocante e terrível, entremeado por estalos que lembravam ossos se quebrando em câmera lenta dentro de um ambiente pressurizado e sem oxigênio algum para queimar. Se você já sentiu um calafrio inexplicável ao entrar em um lugar vazio onde as luzes parecem artificiais demais, aproveite para se inscrever e contar sua história nos comentários agora. Eu larguei o fone no gancho, mas o som do afogamento continuou saindo pelo alto-falante interno do sistema de som da loja, preenchendo todos os cantos com aquela agonia líquida e profunda. O pânico finalmente venceu o meu pragmatismo e eu decidi que aquela era a minha última noite de trabalho. Pegando minha mochila e correndo em direção à porta principal, enfiei a chave na fechadura com as mãos suadas, mas o metal parecia ter mudado de forma. A chave não entrava de jeito nenhum, como se estivesse bloqueada. Olhei através do vidro esperando ver o pátio iluminado do posto e a rodovia estadual com seus postes de luz. Mas o cenário tinha sido substituído totalmente. Havia apenas um matagal fechado, antigo e hostil, que cercava a loja por todos os lados, com galhos retorcidos que pareciam garras tentando arranhar o vidro da conveniência. O posto de gasolina tinha simplesmente sumido da face da terra, e a loja parecia agora uma cápsula de luz artificial, flutuando no meio de um nada absoluto e sombrio. A luz fluorescente acima da minha cabeça começou a piscar em um ritmo frenético, e pelo canto do olho, vi no monitor que o homem de capa amarela se moveu. Ele tinha saído do corredor 3 e estava agora parado a poucos metros de mim na imagem. Mas quando eu me virava, o corredor continuava vazio e silencioso. Na tela, a figura começou a se virar lentamente, um movimento mecânico e pesado que parecia quebrar os ossos internos daquela coisa sob o tecido impermeável amarelo. Eu não conseguia parar de olhar para o monitor, hipnotizado pelo horror absoluto.
enquanto a criatura revelava um rosto que era apenas uma superfície lisa de pele pálida. Onde deveriam estar os olhos e a boca, não havia absolutamente nada. Apenas o meu nome escrito com uma caneta preta de forma trêmula e perturbadora. O ar na loja ficou tão frio que minha respiração começou a formar névoa. E a criatura começou a falar, mas não havia abertura por onde o som saísse. A voz que saiu do monitor não era dele. Era a minha própria voz, perfeitamente idêntica em cada entonação, mas carregada de uma malícia que eu nunca possuí. O turno nunca acaba para quem entra no resguardo, disse a coisa, e a voz reverberou dentro da minha cabeça, fazendo meus ouvidos latejarem com uma dor aguda. Eu percebi que a loja não era um lugar de passagem para aquela criatura, mas que eu é que tinha entrado em um território pré-existente e maligno. O homem da capa amarela deu um passo em direção ao balcão na tela, e eu senti o peso de seus passos reais vibrando no chão debaixo dos meus pés. Em um ato de puro desespero, dei um chute no vidro lateral que dava para o depósito de lixo nos fundos, quebrando a estrutura com um estrondo ensurdecedor. Me joguei para fora, sem me importar com os cortes dos estilhaços, e comecei a correr pelo matagal no escuro absoluto, sentindo os galhos rasgarem minha pele. Corri pela vegetação por horas que pareceram séculos, guiado apenas pelo instinto primitivo de que algo estava logo atrás de mim, estendendo a mão para me alcançar. Atravessei o que parecia ser uma barreira invisível de ar denso, até que o sol começou a despontar no horizonte, revelando a estrada principal a quilômetros do posto. Eu nunca mais voltei para buscar meus pertences ou meu pagamento, pois sabia que aquele Eduardo que entrou na loja ainda estava preso dentro do sistema de câmeras. Eu trouxe comigo apenas uma foto que tirei do monitor com o celular antes de pular. Uma imagem borrada que me assombra em cada noite de insônia. Na foto, eu apareço sozinho atrás do balcão, mas as luzes fluorescentes da loja, refletidas nas prateleiras, formam o desenho nítido de uma mão gigante me apertando. Eu percebi que se tivesse ficado mais 5 minutos naquele turno, eu nunca mais seria visto, tornando-me apenas mais uma mercadoria sem rótulo nas prateleiras daquela conveniência. Se você entrar em uma loja de madrugada e o atendente se recusar a olhar nos seus olhos, saiba que ele não está sendo rude com você. Ele está apenas lutando desesperadamente para não ver o que está parado exatamente atrás do seu ombro direito, esperando que você se distraia com o troco. Comente a palavra conveniência se você já sentiu que o lugar onde você trabalha esconde algo que não é deste mundo, quando as luzes começam a piscar. Hoje eu trabalho em lugares abertos, sob a luz do sol, mas o som de qualquer lâmpada fluorescente ainda me faz ter crises de pânico e suar. O rosto liso com o meu nome escrito nele aparece sempre que eu fecho os olhos por tempo demais, lembrando-me de que o turno ainda continua. Não ignore os avisos dos mais velhos e não confie no que você vê apenas com seus olhos físicos. As câmeras captam verdades que a mente filtra. A conveniência de um lanche na madrugada pode ter um preço que sua alma não consegue pagar no final do expediente de uma vida inteira. Ouve esse som metálico. É o preço do seu resguardo sendo cobrado agora mesmo por quem habita o silêncio daquelas luzes brancas e frias. A estrada me ensinou que existem lugares que servem como âncoras para almas que nunca encontraram o caminho de volta para casa, presas em ciclos de repetição infinita. Aquela loja não era uma construção comum de concreto e aço, mas uma armadilha temporal desenhada para capturar os incautos que se perdem na monotonia do cansaço noturno. Cada vez que passo por um posto de gasolina após a meia-noite, acelero o carro até sentir o motor reclamar, temendo que o cenário mude novamente para aquele mato. As mãos infantis no freezer e as moedas no chão eram apenas iscas para me manter ocupado enquanto a figura de amarelo se posicionava para o bote final. Eu escapei daquela vez, mas sei que meu nome ainda está escrito na testa daquela coisa, esperando o momento em que o resguardo finalmente se quebrará de vez. O trauma me transformou em alguém que vive em constante estado de alerta, mapeando cada saída de emergência
e cada ponto cego de qualquer estabelecimento que eu visite hoje. Meus amigos acham que é mania de perseguição, uma paranoia desenvolvida pelo estresse, mas eles não viram o que eu vi naquela tela de tubo granulada e fria. Eles não sentiram o cheiro de café queimado se transformar em odor de decomposição em questão de segundos, nem ouviram a própria voz vinda de um monitor quebrado. O mundo é muito mais estranho do que as pessoas ousam admitir, e o isolamento das rodovias é o cenário perfeito para essas distorções se manifestarem livremente. Eu sou a prova viva de que nem todo mundo que entra em uma conveniência consegue sair dela carregando apenas o que comprou no balcão de vendas. Às vezes, quando o silêncio da minha casa fica profundo demais, eu ainda consigo ouvir o som rítmico dos motores dos freezers vindo do andar de baixo da minha própria cozinha. É um lembrete constante de que a loja de conveniência não é um lugar físico, mas um estado de espírito que pode te encontrar onde quer que você esteja. O homem de capa amarela não precisa mais de um monitor para se manifestar. Ele vive nas sombras que as luzes fluorescentes das farmácias e supermercados projetam no chão. Eu aprendi a nunca mais confiar em lugares que parecem estéreis e limpos demais, pois a sujeira verdadeira está escondida naquilo que não podemos tocar ou limpar. Se você encontrar mercadorias sem rótulo em algum lugar, não as toque, ou você poderá acabar como as crianças cujas mãos marcaram o gelo eterno do meu passado. O sistema de câmeras daquela loja era uma janela para uma realidade que já passou, mas que se recusa a morrer, alimentando-se da energia de quem passa por lá. O dono do posto sabia disso. O mentor que me deu o aviso sabia que eu era apenas mais uma peça de reposição no grande esquema daquele lugar. Ele não me contou a verdade completa porque precisava que alguém ficasse lá para que a entidade não saísse para a estrada e causasse um mal ainda maior. Eu fui o sacrifício que deu errado, o atendente que quebrou as regras e saltou para o matagal, deixando para trás o papel que me foi designado. Agora, eu me pergunto quem está ocupando meu lugar naquele caixa, atrás do balcão de fórmica, enquanto as lâmpadas fluorescentes continuam a zumbir sem parar. Eu sinto que a figura de capa amarela está mais perto a cada dia, diminuindo a distância entre o que vi no monitor e a minha realidade atual no mundo. A foto que tirei está começando a mudar. A mão de luz que me apertava parece estar se fechando mais sobre o meu pescoço na imagem digital. É uma contagem regressiva silenciosa que eu não posso interromper. Um turno que, como ele mesmo disse, nunca acaba para quem entrou naquela frequência vibratória de horror. Eu escrevo este relato como um último aviso para todos vocês que ignoram os avisos de postos abandonados ou conveniências estranhas em horários impróprios. Não parem, não entrem, e se entrarem, nunca olhem para os monitores de segurança que ficam acima do balcão, perto das prateleiras de cigarros. A vida de um atendente noturno é solitária, mas a solidão que senti naquela noite foi algo que ultrapassou o limite do que a mente humana pode suportar sem se quebrar. Eu vi o vazio absoluto, e o vazio tinha o meu nome, escrito com a minha própria caligrafia, em um corpo que não era meu, mas que me pertencia. A rodovia continua lá, e o posto de bandeira branca provavelmente ainda recebe caminhoneiros e viajantes cansados que não fazem ideia do que habita o corredor 3. Espero que este relato chegue a quem precisa, antes que o sol se ponha e as luzes comecem a zumbir novamente em algum lugar isolado do nosso mapa. O medo é o único combustível que mantém aquela loja funcionando, e eu já dei a ela mais do que eu podia suportar perder naquela madrugada. Ao amanhecer, a luz do sol parece purificar as sombras, mas eu sei que é apenas uma trégua temporária, antes que o ciclo recomece e o resguardo exija sua próxima vítima. As memórias do cheiro de limão e café queimado me perseguem como fantasmas famintos, tentando me arrastar de volta para o balcão onde minha jornada de horror começou. Nunca subestime o poder dos lugares liminares, esses espaços que não são nem um ponto de partida, nem um destino, mas apenas um entre-lugar onde o perigo reside. Se você estiver dirigindo e sentir que o carro está sendo puxado para um posto que você não planejou parar, resista com todas as suas forças e siga em frente.
O dono do posto está sempre contratando, e o treinamento para o cargo de atendente é algo que você não vai querer experimentar em vida. Eu olho para as minhas mãos agora e vejo as cicatrizes dos estilhaços de vidro, marcas permanentes de que a fuga foi real e o preço foi alto demais para ser esquecido. A meca branca no meu cabelo e o tremor constante nos dedos são os troféus que ganhei por ter desafiado a lógica daquele cliente que nunca comprou nada. Eu sou um sobrevivente de um turno que dura para sempre na memória daquela rodovia estadual. Um fantasma que ainda caminha entre os vivos, mas com um pé na escuridão. O silêncio do matagal ainda soa nos meus ouvidos quando a cidade dorme, lembrando-me de que a natureza reivindica o que o homem constrói sobre solo sagrado ou amaldiçoado. Minha história é o seu escudo, e minha experiência é a sua única chance de não se tornar o próximo rosto liso no monitor de segurança. A cada dia que passa, entendo mais o que o mentor quis dizer com contar até 60, pois o tempo naquele lugar não é contado em segundos, mas em batidas cardíacas. Eu não cheguei aos 60. Eu quebrei o ciclo no meio da contagem, e isso talvez tenha sido o que me salvou de ser absorvido pela luz fluorescente. O resguardo é uma prisão de luz e som, onde a mercadoria é a sua própria essência e o caixa nunca fecha para o balanço final da sua alma. Se você vir o reflexo de uma capa amarela no retrovisor do seu carro hoje à noite, não pare para pedir informações ou comprar um café. Acelere até que a civilização te abrace novamente e você possa respirar sem o cheiro de café queimado impregnado em seus pulmões. Termino este relato com o coração pesado, sabendo que as luzes de algum posto em algum lugar acabaram de piscar para alguém que não sabe o que o espera. A realidade é uma película fina que se rasga com facilidade em lugares esquecidos pela mão de Deus e protegidos por forças que não compreendemos. O turno de Eduardo acabou para a empresa, mas para o universo daquela loja, eu ainda estou registrando a entrada do próximo cliente que virá em busca de conveniência. Que minha fuga sirva de lição e que minha voz seja o aviso que eu nunca tive antes de entrar naquela loja e trancar a porta pela última vez. O preço do conhecimento foi o meu salário, minha paz e a certeza de que nunca estarei verdadeiramente sozinho em um ambiente iluminado por lâmpadas que zumbem. O mundo continua girando, as pessoas continuam comprando e os postos de gasolina continuam operando em silêncio sob a luz da lua e das estrelas que não brilham lá dentro. Eu sou apenas um ex-atendente, um homem que viu o que não devia e que agora vive à margem da própria vida que costumava ter antes daquela noite. Se você encontrar minha mochila em algum lugar daquela rodovia, não a abra. O que está dentro dela não pertence mais a este plano de existência. O resguardo é eterno e o turno é contínuo, esperando apenas por quem ousar olhar para o monitor da câmera 4 sem fechar os olhos. Adeus, e que seus caminhos sejam sempre iluminados por luzes que não piscam e por silêncios que não respiram como freezers antigos.